Bom, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar do plugin Chatbot. Tá? Primeira coisa, você vai entrar nele aqui. Aqui vai ter o botão de teste para você ativar o teste de 2 dias. Tá? Clicando nesse botão ele já instala automaticamente. E depois, para você encontrar, depois de instalado, para encontrar o chatbot, você vai aqui em Central WhatsApp e aqui Configuração Chatbot. Então, a primeira coisa é criar um chatbot para poder utilizar. Tá? O chatbot ele vai entrar no lugar do autoatendimento. Tá? Então aqui ele vai substituir esse autoatendimento aqui que a gente já tinha mostrado antes. Tá? Então vamos criar um chatbot aqui igual aquele autoatendimento, só para exemplificar, um chatbot bem simplesinho. Aí depois, mais para frente, eu vou colocar outros vídeos com outros tipos de chatbot também, um pouquinho mais avançados. Então vamos lá, primeira coisa aqui, novo chatbot, tá? Aqui você só vai nomear ele. Beleza, criamos o chatbot. Vamos entrar nele aqui. E aqui a gente vai criar os fluxos dentro desse chatbot. Cada fluxo é uma etapa do que ele vai fazer no atendimento para o seu cliente. Tá? Então aqui a gente vai adicionar novos fluxos. Tá? Então vou colocar aqui fluxo inicial. Outro fluxo, menu principal. Esse fluxo menu principal vai ser aquele mesmo menuzinho do autoatendimento. Tá? Então eu vou criar aqui os fluxos baseado no que o autoatendimento faz. Tá? E depois a gente vai editando um por um, tá? O que cada fluxo vai fazer. Então vamos lá, primeiro, depois do menu principal, vamos colocar aqui, acesse nosso site. Nossa localização. Dúvidas. Dúvidas frequentes. Falar com o atendente. Ok. Bom, por enquanto aqui a gente tem então, o menu principal e aí do menu cada fluxo desse aqui vai ser as opções do próprio menu principal, certo? Então vamos começar aqui dentro do fluxo inicial. Bom, então vamos lá, aqui é a tela de edição do fluxo. Tá? Nessa tela que a gente vai ter aqui o título do fluxo, o tipo de fluxo que você quer. Tá? Aqui no tipo de fluxo a gente vai ter texto, texto com imagem, texto com áudio, texto com PDF e os dois tipos de menus que tem um menu de botão, que ele possui até 3 opções, e o menu de lista, que ele possui você pode colocar até 99 opções nesse menu de lista. Tá? Mas nesse chatbot aqui a gente não vai utilizar esses dois menus, a gente vai utilizar o menu com o texto aqui, para exemplificar, é o mesmo menu que usa no autoatendimento. Bom, então aqui no fluxo inicial, o que a gente vai fazer? Vai pedir um nome para
para a pessoa que está entrando em contato com você, com a sua empresa, né, no WhatsApp. Então a única coisa que ele vai fazer é pedir o nome e a gente vai fazer o chatbot cadastrar o nome nesse campo aqui que tem de cadastro do nome da pessoa. Então, primeira coisa aqui, ó, se houver nome registrado. Então, se a pessoa já entrou em contato com o seu atendimento e ele já passou por essa etapa, ele já passou o nome para você, ele vai ficar cadastrado. Então, ele não precisa passar para você o nome de novo. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, se houver nome registrado, a gente coloca aqui já, ó, pular para o menu principal. Então, você não precisa, o chatbot ele não vai pedir o nome da pessoa novamente. Se é a segunda vez, a partir da segunda vez que ele está entrando em contato, ele já vai mostrar direto o menu inicial para a pessoa. E aqui do lado, ó, se estiver fora do expediente. Isso aqui a gente vai fazer mais para frente nos outros vídeos de chatbot. Nesse aqui eu não vou utilizar. Tá? Mas só para exemplo, só para contextualizar o que é isso aqui. Se você estiver fora do horário de expediente e você não quer mostrar alguma das etapas do chatbot, por exemplo, você não quer colocar o falar com atendente, porque não vai ter ninguém trabalhando nesse horário. Você pode configurar para jogar para um outro fluxo específico que vai passar algumas informações fora do seu horário de expediente. Tá? Mas isso daí a gente entra em detalhes depois. Então vamos colocar aqui primeiro a mensagem que vai aparecer para o cliente a primeira vez. Vamos colocar aqui um emoji. E vou utilizar aqui a saudação. Então essa saudação aqui é essa variável aqui, saudação. Ele vai colocar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a pessoa estiver entrando em contato, ele vai adequar isso aqui. A saudação. Vimos que é a primeira vez que entra em contato. Eu vou colocar um textozinho bem curtinho aqui, só para não ficar muito grande o vídeo. Mas aqui você pode colocar a saudação mais elaborada aí na hora que você estiver fazendo a configuração do seu chatbot, tá? Aqui na formatação do texto, ó, eu vou colocar isso aqui em negrito. Então, o texto em negrito vai aparecer em negrito tudo que tiver dentro de asterisco, tá? Então esse texto aqui eu quero pôr em negrito, eu vou pôr um asterisco aqui no começo e um asterisco aqui no final. Então isso aqui ele vai aparecer em negrito na hora que a mensagem for para o seu cliente. Tá? O itálico e o riscado, a mesma coisa. Tá? É só colocar aqui o underline, vai aparecer em itálico, e o til no começo e no final ele vai aparece o texto riscado. Bom, então essa é a mensagem que vai aparecer para o seu cliente, primeira vez que ele entrar em contato. E agora a gente vai configurar o que o chatbot vai fazer depois da resposta, tá? Porque o cliente ele vai responder com o nome. Então aqui a gente vai colocar uma condição para a resposta, tá? Como o nome, a gente não existe certo ou errado, independente do nome que ele der, a gente só vai salvar o nome. Então a gente vai colocar aqui, ó, independente da resposta, apenas faça. E aqui a gente vai colocar a ação que quer que ele faça, tá? Então a gente vai colocar insere informação em campo,
qual campo que a gente quer? O nome. Então, adicionar. Então aqui criamos a primeira regra, tá? Independente do que o seu cliente digitar, ele vai salvar a informação dentro do campo nome. E depois disso, a gente quer que ele seja direcionado para o menu. Então a gente vai colocar, independente da resposta, direcione para o fluxo, menu principal e adicionar. Então pronto, o fluxo inicial está pronto. Aqui, essa parte de direcionar para o fluxo, você sempre vai precisar colocar para jogar ele para o próximo fluxo. E dentro aqui das regras, quando tiver 2, 3, 4 regras aqui, o direcionar para o fluxo ele tem que vir sempre por último. Tá? Porque se você colocar, por exemplo, aqui, eu vou jogar ele para cima aqui. Se colocar por engano, jogar para o fluxo primeiro e depois uma outra ação que você quer que o chatbot faça, ele não vai fazer essa aqui, porque ele vai jogar já a pessoa direto para o outro fluxo. E todas as ações que tiverem aqui embaixo do direcionar para o fluxo, ele não vai fazer. Tá? Então, aqui dentro das regras, na prioridade das regras, o direcionar para o fluxo tem que ser sempre a última, tá? Senão ele não vai fazer as outras ações. Bom, então vamos salvar aqui o fluxo inicial, ok, e voltar. Certo, o fluxo inicial já está pronto. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o fluxo inicial para o chatbot saber onde que ele vai começar o atendimento do seu cliente. Então vamos colocar aqui fluxo inicial, nesse fluxo inicial aqui, salvar. Aí pronto, ó. Então tá aqui o inicial, ele vai ser o primeiro que ele vai enviar na hora que o cliente entrar em contato. Tá? E agora vamos fazer o menu principal. Então vamos criar aqui o menu principal. A gente vai utilizar o menu de texto mesmo, tá? Não vamos utilizar esses outros dois menus, tá? Eu vou utilizar o tipo de fluxo texto e criar um menu aqui com texto para o cliente digitar a opção que ele quer. Vamos colocar aqui então um emoji. Vou colocar aqui, né, atendimento, um negrito. Vamos colocar aqui a saudação, que é essa variável aqui, que ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. E agora a gente já pegou o nome no fluxo anterior, então agora eu posso utilizar essa variável aqui. Então vou utilizar o primeiro nome. E vou colocar esse nome em negrito também. Então, a saudação, primeiro nome. Você está em nossa central WhatsApp. Aqui vou colocar digite a opção desejada. Vou colocar em negrito também. Então aqui a gente vai fazer o menu. Então, o número eu vou pôr em negrito, então eu ponho o asterisco 1. A primeira opção acho que era acesse nosso site, né? De colocar um emojizinho aqui para ficar mais interessante o menu. Nosso site. Colocar um pinzinho aqui.
nossa localização, três. Dúvidas frequentes. Quatro. Falar com atendente. Beleza, então aqui a gente vai colocar para ele. Vou colocar digite a opção. Não, digite o número referente à opção desejada. Vou colocar isso aqui entre underline para ficar em itálico e a palavra número entre asterisco para ficar em negrito. Bom, o menu está pronto, então agora a gente vai criar as regras para mandar o cliente para cada etapa dessa. Então vamos lá. Condição da resposta. Utilizando o menu de texto, então a gente vai pedir para o cliente digitar somente o número que ele quer da opção desejada, né? Então o que a gente vai utilizar aqui? Se a resposta, 2 primeiros caracteres, for igual a. Então a gente vai usar isso aqui porque ele vai pegar os 2 primeiros caracteres que o cliente digitar e ele vai comparar com a palavra-chave que você vai colocar aqui embaixo. Então vamos lá, primeira coisa, se os 2 primeiros caracteres forem igual a 01, eu vou direcionar ele para o fluxo acesse nosso site. Então se ele digitar 1, ele vai ser direcionado para o acesse nosso site. Tá? Vamos de novo, se ele digitar 2, a gente vai direcionar ele para o fluxo nossa localização. Se ele digitar 3, a gente vai direcionar ele para o fluxo dúvidas frequentes. E se ele digitar 4, a gente vai direcionar ele para o fluxo falar com o atendente. E adicionar. Então pronto, essas são as regras do menu principal. Então o que ele vai fazer? Vai ver cada opção que ele desejar, ele vai mandar para um fluxo específico. Tá? Que ele digitar aqui, o cliente vai ser enviado para determinado fluxo que ele escolheu do menu. Tá? Então basicamente é isso que o menu principal faz. Tá? Então agora a gente salva e volta. E agora a gente vai continuar então a editar os fluxos que vão ser dentro do menu principal. Bom, então o menu principal está pronto e agora a gente vai ter que criar os fluxos que o cliente vai ser levado a partir do menu principal.
continuar então esses outros 4 fluxos no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito grande, tá?